tempos de crise, o consumidor tem que ficar ainda mais atento na hora de fazer uma compra. Com a inflação alta e o desemprego subindo, vale a pena pensar duas vezes antes de pôr a mão no bolso. É um entra e sai danado. Os guichês cheios, as cadeiras de espera também. Mas o que será que aconteceu com esse povo todo que de uma hora para outra resolveu procurar emprego? Talvez os números nos ajudem a entender melhor. O desemprego no Brasil ficou em cerca de 8% no primeiro trimestre deste ano. A taxa é a maior desde que o IBGE começou a registrar em 2012. São mais de 8 milhões de pessoas sem emprego. A capital mineira é a quarta do país com a maior taxa de desocupação, cerca de 6%. E quem está aí no meio desses números é a Ingrid. Ela está procurando emprego há 6 meses, mas até agora... Nada, eu vim aqui e também não tinha nada. O problema para a Ingrid é o horário. É porque eu faço faculdade de noite, aí os turnos que estão tendo, às vezes é para de noite. E o fenômeno do desemprego causa um outro fenômeno na economia, as dívidas. Os consumidores com pouco dinheiro no bolso acabam optando pelas contas que preferem pagar. Segundo pesquisa da CDL, as dívidas em atraso cresceram quase 6% em julho, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Com essa alta da inflação, as pessoas tiveram uma perda da renda disponível, que é a perda do seu poder de compra e da sua capacidade de pagamento. Então, elas estão gastando muito mais para aquela manutenção dos custos básicos de vida, que é alimentação, transporte, aluguel, em detrimento, elas estão deixando de pagar as outras contas, por isso essa elevação. O Gilvan está aí no meio desses dados. Ele veio até o Centro de Consulta do Sistema de Proteção ao Crédito da CDL para saber como é que andam as dívidas. E, infelizmente... Tem que regularizar, né? Tem que tirar o nome do SPC e ficar livre, né? O que você está pensando em fazer aí para pagar as dívidas? Só trabalhar e pagar logo de vez, né? E se você está no grupo dos endividados, papel e caneta na mão, que a economista vai dar as dicas para você sair dessa. Primeira coisa, elas têm que vir ao balcão do SPC, aqui na CDL, na Avenida João Pinheiro, 495, ver, consultar onde elas estão devendo. E daquilo sim, procurar mesmo o empresário e tentar negociar essas dívidas, porque o empresário ele tem interesse em receber. E a pessoa tem interesse em pagar, porque é muito ruim você ficar com o nome negativado, porque você fica fora do mercado de crédito. E principalmente na compra daqueles bens de maior valor agregado que você precisa de crédito. E negociar as dívidas que têm maior juros. Cartão de crédito, empréstimos, principalmente financeiros. Então tenta negociar essas dívidas que têm maior juros. Se não der para pagar tudo, paga se tem juros maiores. E daqui para frente evitar o consumo por impulso, planejar seu consumo. Os empresários têm até dezembro para aderir ao Programa de Proteção ao Emprego. Criado pelo governo federal, o programa permite ao empregador reduzir em até 30% a jornada de trabalho. No quadro Direito do Cidadão, o advogado Lucas Neves explica como vai funcionar o programa, criado com base em iniciativa adotada na Alemanha. Empresas de diversos setores poderão aderir ao Plano de Proteção ao Emprego e terão até dezembro para pedir a inclusão ao Ministério Público do Trabalho e Emprego. O prazo máximo de permanência está limitado a 12 meses e durante esse tempo e mais um terço do período de redução, os empregados incluídos no programa não podem ser demitidos sem justa causa e o empregador não poderá fazer contratações para as mesmas atividades. O Ministério do Trabalho só aceitará o pedido se a medida for aprovada por acordo coletivo com o sindicato da categoria afetada. Outra exigência é que, antes de solicitar a adesão ao plano, deverá ser esgotada a utilização de banco de horas e férias, inclusive coletivas. Além disso, a empresa terá de comprovar dificuldades econômicas com o cálculo do Indicador Líquido de Emprego, ILE. O cálculo do ILE não é complicado, ele é feito com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, registrado no Ministério do Trabalho. A fórmula consiste em subtrair as admissões das demissões que constam no CAGED, feitas pela empresa nos 12 meses anteriores à solicitação de adesão ao plano, dividindo-se o resultado dessa conta pelo número de empregados registrados no 13º mês anterior à inclusão no programa, e multiplicando-se esse total por 100 ao final. Se o resultado não ultrapassar 1%, a solicitante poderá ser considerada apta ao programa.
Caso tenha o ILS superior a 1%, a requerente poderá encaminhar informações adicionais que comprovem suas dificuldades ao Comitê Regulador do Plano, que avaliará o pedido. Libertadores, paixão que nos une, é o tema da exposição que está em cartaz no Museu Brasileiro de Futebol. A mostra reúne particularidades do campeonato de clubes mais importante da América do Sul e faz parte do aniversário de 50 anos do Gigante da Pampulha. Na paisagem, ele é destaque, imponente, majestoso, gigante, um verdadeiro monumento da capital mineira que reúne histórias de milhares de torcedores. O bonitão que chama a atenção na Pampulha está fazendo aniversário. E a data não é qualquer uma não, viu? São 5 décadas de muitas alegrias e emoções no esporte. Para comemorar esse momento especial, uma exposição reconta a história de um campeonato que, com certeza, deu muitas alegrias para os torcedores mineiros, a famosa Libertadores. São vídeos, fotos e muitas curiosidades desse torneio, que é um queridinho dos times brasileiros. A proposta da exposição é a gente divulgar um pouco da história da Libertadores e contar um pouco da cultura dos países que participam dessa competição que é tão importante, né, para os países sul-americanos, e divulgar essa cultura, esses países, tanto para os leigos quanto para aqueles que amam o esporte. 22 equipes de 7 países já venceram a Copa Libertadores e todo mundo ganhou um espacinho aqui, viu? Além dos times, é possível relembrar os craques e os jogos marcantes do torneio. E quem passar por aqui vai ter uma ajudinha da interatividade para entender melhor toda essa história. Durante a visita, um tablet pode ser usado para navegar pelos momentos marcantes da Libertadores. Uma exposição pequena, mas dentro de uma linguagem, né, que hoje nós temos nos museus, nos arquivos, também utilização de elementos multimídia, né, com explicações. Tal. Estou achando um ótimo panorama assim, da história da Libertadores. Né? Com alguns detalhes diferentes, o prédio histórico Cine México, na década de 40, no centro da cidade, volta a funcionar. Foram 2 anos de portas fechadas para um longo período de restauro e adequações, mas agora o antigo Cine México foi entregue à população, não mais como cinema, mas como shopping popular. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico do município. Foi restaurado com a proposta de manter a originalidade da arquitetura antiga. O que se buscou foi restaurar ao máximo as características originais possíveis de serem restauradas e intervir com a leitura clara do que é novo, do que é de hoje. Apesar de totalmente restaurado e das cores fortes, o prédio que hoje irá funcionar como um comércio popular ainda guarda resquícios do que foi antigamente na década de 40 até meados dos anos 80. Como podemos perceber, as ondulações na parede. Naquela época eram usadas para fazer o isolamento acústico do espaço. E nesta sala existia um grande painel em que eram exibidos os filmes daquela época. Sim, o telão não existe mais e a sala de exibição virou uma praça de alimentação. O novo piso também foi construído para atender a nova atividade comercial do prédio. No total, são 180 lojas e 6 quiosques de compras populares. O que a gente quis fazer era promover um espaço que fosse agradável, um ambiente gostoso, para que as pessoas tivessem prazer em comprar. Nós vamos padronizar ao máximo no shopping, né? As áreas de convivência serão livres, justamente para promover isso, segurança, qualidade, conforto. Esse que era o nosso intuito. E se recordar é viver, que tal fazer compras e ainda lembrar da arquitetura da década de 40 na cidade de Belo Horizonte? O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas expõe réplica do crânio de uma das mais famosas espécies de dinossauro do mundo, o Tiranossauro Rex. Esses bichos com tamanho assustador dominaram a Terra por quase 130 milhões de anos. Hoje, os dinossauros são protagonistas apenas em filmes de ação. Produções
que instigam a mente das pessoas. O fato dos dinossauros, né, esses animais gigantescos, terem dominado a Terra por muitos milhões de anos e, em grande parte, não existirem mais, é uma lição, né, para que a gente entenda que a vida na Terra, mesmo a nossa, é passageira. No Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, eles são os atores principais do primeiro andar. Um deles, com fama de galã, tem apenas parte do seu corpo em exibição. Estamos falando do crânio de uma das mais famosas espécies de dinossauros do mundo, o Tiranossauro Rex. Ele foi um dos primeiros dinossauros a serem encontrados quase completos, né? Esse mesmo que está aqui é uma cópia de um tiranossauro que está no American Museum de Nova York e ele foi escavado em 1908. Apesar do tamanho assustador dos dentes enormes e da cara de mal, aqui no museu os dinossauros não assustam não, viu? Pelo contrário. E embora a palavra dinossauro signifique lagarto terrível, as crianças parecem nem ligar. Os ossos de dinossauro muito grandes, uns bichos muito diferentes. O nosso público principal é infantil e a gente tenta, né, montar as exposições de uma maneira que seja atrativo para as crianças. O Horizonte Notícia termina por aqui. Acompanhe o programa também pelo site da TV. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.